Quem abriu em Gênesis capítulo 22, diga amém. Na estação da semeadura, ou seja, fevereiro, março e abril, nós estaremos fazendo a exposição do tema Deus dos montes e dos vales. Então nós vamos pregar uma série sobre o Deus dos montes e depois iremos pregar uma série sobre o Deus dos vales. Então nós vamos olhar isso na perspectiva bíblica e qual é a implicação para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Meu desejo é que você seja grandemente abençoado e abençoada nesta noite através das Escrituras. Vamos lê-la? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, para a adoração. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em sacrifício, em adoração, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência ali. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te louvar pela adoração, por cânticos espirituais, pelas ofertas, pelos dízimos, pelas intercessões. Nós estamos aqui, Senhor, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. E este culto é ao Senhor. Que o Senhor receba, ó Deus, esta adoração do teu povo como incenso agradável às tuas narinas. Deus, nós pedimos agora a iluminação do seu Espírito,
para que a sua palavra, e tão somente ela, fale conosco, e na multiforme do teu Espírito Santo, fala a cada um segundo a sua necessidade. Deus, que haja hoje, nesta noite, salvação neste lugar, reconciliação, vida com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Eu preciso de Ti para expor a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje da nossa mensagem é Monte Moriá, o Deus que prova e proverá. Vou repetir: Monte Moriá, o Deus que prova e proverá. O doutor Warren Wiersbe, ele fala sobre provação. E quando ele falou e comentou sobre a ideia de tentação e provação, isso gerou algo muito importante no meu coração, e eu quero compartilhar com você o que ele disse. Ele disse: as tentações podem ser usadas pelo inimigo das nossas almas para estimular o que há de pior em nós, mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. Vou repetir: as tentações podem ser usadas pelo inimigo das nossas almas para estimular o que há de pior em nós, mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. Gênesis capítulo 22 é uma daquelas histórias bíblicas que nos deixam em estado de perplexidade. Deus, por um longo tempo, estava em silêncio para com Abraão. E por esse tempo, a palavra de Deus diz que o Senhor então rompe esse silêncio. E ao romper esse silêncio, Abraão passa por uma das mais terríveis e duras provas que alguém pode imaginar. Alguém que possa, de alguma maneira, dimensionar a dor e o sofrimento, quando Deus diz a Abraão para que ele se levantasse da sua tenda, da região de Berseba, e que ele se dirigisse a uma das montanhas de Moriá, cerca de 80 quilômetros, e levasse o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho da aliança, para ser posto sobre um altar, em holocausto ao Senhor, em adoração ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Eu não sei se você já teve essa dimensão desse entendimento. O que eu quero dizer com essa fala do Senhor Deus a Abraão é algo que nos leva a uma ideia de contrassenso de Deus. É como se Deus estivesse desdizendo, se podemos falar assim, daquilo que Ele disse na sua palavra, de que não se faria e não se poderia fazer sacrifícios humanos. Parece que há uma espécie de contradição quando nós nos deparamos com essa fala do Senhor a Abraão, e principalmente porque esta fala é exatamente para o filho da promessa, Isaque. Você já parou para pensar sobre isso? Eu creio, meus irmãos, minhas irmãs, que esta experiência transcende o estado de dor, sofrimento e angústia de um pai em relação ao filho, ou de uma família em relação ao filho querido, o projeto de futuro para a vida de Abraão e de Sara. Na verdade, eu creio que esta mensagem tem a ver com o próprio Deus. Assim como Deus poupou o seu filho Isaque, exatamente no Monte Moriá, o filho de Abraão, Deus não poupou o seu único filho. O Deus Pai não poupou o Deus Filho, o seu filho Jesus.
E o texto é muito claro quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus nos amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite eu quero compartilhar com vocês 3 lições que eu reputo ser importante nesse texto, na exposição desse texto. E eu quero começar esta lição falando sobre uma jornada que eu quero que você faça comigo nesta noite. Uma jornada que eu quero que você faça comigo olhando para a jornada de Abraão, alguém que enfrentou uma dura prova pela fé, sendo obediente até o final. Eu quero que você caminhe comigo nessa trajetória, de Beceba até as montanhas de Moriá. Eu quero que você pense toda essa trajetória olhando para Abraão, para a sua família e para Isaac, o seu filho. Por isso a primeira lição que eu quero compartilhar com você é sobre essa jornada de fé. Essa jornada de fé, em primeiro lugar, fez com que Abraão fosse impelido por um caminho de fé e obediência divina. Eu vou repetir. Se há uma primeira lição nesse texto, nessa jornada que Abraão fez, e foi uma jornada de fé, é de que Abraão foi impelido, ele foi movido por um caminho de fé e obediência. E agora eu quero que você vá para o texto, porque nós vamos expô-lo agora, por gentileza. Veja o que diz do versículo 1 ao versículo 3. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Imagina esta cena, Gênesis capítulo 18. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor se aproxima de Abraão, se hospeda na tenda de Abraão e começa a ter uma conversa com Abraão. Ele come com Abraão, eles compartilham com Abraão a respeito das promessas do Senhor para a vida e trajetória de Abraão. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor dá uma promessa a Abraão. E a promessa era: a tua mulher Sara terá um filho. Mas preste atenção, Sara era estéril. Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. E Deus dá esta promessa a ele. E se você observar isso no versículo 12 do capítulo 21, a gente pode entender claramente o projeto de Deus para a vida de Abraão e de Isaque, o seu filho. Observe Gênesis capítulo 21, versículo de número 12. Diz assim: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Está se referindo ali a Agar, a serva de Abraão, e também ao seu filho Ismael. Mas mais do que isso, diz o texto que o Senhor fala para Abraão: atende a Sara e tudo que ela te disser. Por quê? Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então está na mente de Abraão e de Sara de que Isaque é o filho da promessa, a descendência do povo de Israel. E aí então Abraão absorve essa mensagem. Diz o texto que Sara ouve aquela conversa, e quando ela ouve a conversa dizendo que ela teria um filho, com certeza veio na mente de Sara que ela era uma mulher estéril, e com 90 anos a coisa ficava mais complicada ainda. Mas o texto sagrado diz que Sara riu. Então o anjo do Senhor olha para Sara, aqueles anjos que estão hospedados ali, e diz: Sara, por que tu ristes? Ela disse: não, eu não ri. Ele disse: é certo que tu ristes.
Acaso para Deus a coisa demasiadamente impossível? O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus do impossível. Depois de um ano, como disse o Senhor, Sara tem um filho. Sai desta madre fechada e agora ela se abre, e Deus então contempla Sara e também Abraão com um filho chamado Isaque. Você sabe o que significa Isaque? Sorriso, riso. Mas mais do que o nome de Isaque, é a alegria que gerou no coração de Sara e também de Abraão. Eles estavam felizes, eles estavam extremamente exultantes pela presença do seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho da aliança. E agora então, nós nos deparamos com esse texto, quando Deus rompe o silêncio e fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, pega os teus servos, Abraão, vai para as montanhas de Moriá e lá sacrifica o teu filho em holocausto, em adoração ao meu nome. Agora eu quero que você pense comigo aqui. Eu tenho certeza que Abraão não falou para Sara que ele iria levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Porque se Abraão fala para Sara, Abraão apanhava na hora. Também tenho certeza que ele não falou para os seus servos. E não somente aos seus servos, nem mesmo a Isaque. E aquilo foi segredado no coração de Abraão. Mas o texto é contundente no versículo 3. Levantou-se Abraão, pegou os seus 2 servos, pegou também o seu filho e o levou para ser sacrificado em adoração a Deus. Levantou-se Abraão. Isso significa que foi um movimento, foi um ato de fé e obediência. Olha aqui, presta atenção. Se você quer ter a compreensão da maturidade da sua fé, é necessário que passemos por provações. Eu e você somos chamados como filhos e filhas de Deus a passarmos por várias provações e tribulações. Talvez essa noite existam pessoas exatamente assim, com lutas grandiosas, não na proporcionalidade tétrica, terrível, assustadora, como foi esse pedido de Deus. Mas o fato é que talvez alguém esteja passando por uma dura prova. E esta dura prova vai lapidar a sua fé, a sua maturidade, o seu crescimento, porque o texto sagrado diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 termina dizendo a mesma coisa de uma maneira muito clara. Todos nós temos um propósito, e todas as coisas cooperam para o fim desse propósito. E aí ele diz assim: este propósito, essas coisas, todas contribuem para o crescimento dos eleitos de Deus. Mas há um aspecto interessante que eu quero que você pense comigo também. Além de Abraão não ter falado, agora eu quero que você faça a jornada de Abraão comigo. Ele está em Beceba, são 80 quilômetros até as montanhas do Monte Moriá, que hoje é Jerusalém, é hoje onde está o Domo da Rocha. Quando você vai em Jerusalém, na capital, você vai ver o Domo da Rocha, você vai ver uma cúpula dourada, naquele lugar, que aquelas fotos que você vê de Jerusalém, ali naquele lugar, provavelmente foi a região, uma das montanhas de Moriá, onde aconteceu efetivamente esta experiência. E nessa trajetória foram 3 dias. 3 dias, Abraão andando com seu filho, com os servos. 3 dias pensando no que Deus falara a ele. Mesmo em estado de obediência, eu posso dizer que muitas coisas aconteceram na mente de Abraão. Uma delas é essa: Senhor, o Senhor me deu por herança esse meu filho agora. Como é que vai ser isso? Em momento algum
Em momento algum, a Bíblia fala dessa insegurança abraâmica. Ao contrário, Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, fala dessa experiência de que pela fé Abraão, conhecido em Romanos capítulo 11 e também em Gálatas capítulo 2, como o pai da fé. Abraão, o pai da fé, levou o seu filho Isaque ao monte Moriá para sacrificá-lo. E ele estava disposto a sacrificá-lo, porque ele cria, mesmo que o seu filho tivesse sido morto em cima daquela lenha, em cima do altar, Deus o ressuscitaria. Então andar pela vida de obediência a Deus é exatamente crer no extraordinário de Deus, é crer na providência de Deus, é crer que Deus vai suprir e vai realizar o seu propósito de alguma maneira, e isso é milagre. Aliás, quando a gente vê esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 19, falando sobre Abraão, nos chama a atenção para uma coisa. Pela primeira vez nós encontramos a palavra ressurreição. Ou seja, o primeiro momento na vida de Abraão que essa palavra surge. Não tinha acontecido nenhuma ressurreição antes. Então imagina o tamanho, a dimensão da fé de Abraão. O doutor Kamalesa, um indiano, um grande pregador, ele disse que eu e você não precisamos entender as coisas para obedecer. Nós precisamos obedecer. Depois, nós vamos entender. A primeira aplicação que eu quero fazer nesta lição aqui é de que essa dura prova que Abraão passou não foi a única prova que ele vivenciou. Eu quero mencionar duas provas antes dessa pior e mais dramática prova. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, Deus então fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12 em diante você vê isso, a partir do capítulo 2 você vai ver toda essa dinâmica de Deus na história da salvação, e em Gênesis 12 você percebe claramente Deus falando objetivamente com Abraão. E ele então sai, pega a sua família, o seu filho Ló, seu sobrinho Ló, e então eles vão para um lugar que Deus vai mostrar. Então imagina você estar num lugar confortável, numa zona de conforto, num ambiente que você já convive. Olha, a Mesopotâmia tem uma área chamada Crescente Fértil, que é uma área frondosa, uma área fértil. Então é um lugar extremamente frutífero. Então ele sai de tudo aquilo e começa a andar no deserto para um lugar que Deus iria mostrar. O lugar da promessa, a terra da promessa, a terra prometida. Agora talvez a gente, quando lê o texto na história de Abraão, a gente acha que Deus todo dia falava com Abraão. Não é verdade. De tempos em tempos Deus começava a falar com Abraão. Então Abraão era movido por um movimento de fé, sabendo de que era uma prova que ele estava passando e que ele teria de chegar no curso, no ocaso, no fim dessa caminhada, no lugar que Deus iria lhe mostrar. A segunda prova foi quando os pastores do seu sobrinho Ló começaram a litigar, ou seja, começaram a ter litígio, brigas com os pastores de Abraão por causa do gado e do crescimento da prosperidade deles naquela região. Então, para Abraão não ter mais clima de hostilidade com o seu sobrinho Ló, o que ele faz então? Ele então diz para Ló: meu filho, meu sobrinho, não dá mais para convivermos juntos, porque os pastores estão brigando, a situação está ficando complicada. Então eu quero fazer uma proposta para você. O lugar que você escolher, a região que você escolher, eu irei ao lugar oposto à sua escolha. Então Ló abriu o olhão e viu as campinas do Jordão.
Mas mais do que isso, não somente as campinas do Jordão, mas Ló também sabia que Sodoma e Gomorra eram cidades riquíssimas. Então Ló escolhe as campinas do Jordão. Abraão escolhe o deserto, lugar inóspito, lugar árido, lugar com dificuldades enormes de conviver e de viver do ponto de vista existencial e material. Essa foi uma prova duríssima. Qual é a prova que você tem passado? Qual é a prova que você tem enfrentado? Talvez seja na sua casa, talvez seja no seu casamento, talvez seja nos seus negócios, talvez seja com relação a algo que você tem que decidir e você está meio que titubeando, ou seja, inseguro em relação ao que você deseja. Mas lembre-se, no caminho de Beceba ao Monte Moriá, Deus está nessa jornada. Deus está na jornada da sua vida. Segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, sobre essa jornada que Abraão fez até as montanhas de Moriá, é que nessa jornada Abraão é conduzido a confiar na provisão de Deus. Abraão, ele é conduzido a confiar na provisão divina. Versículo 4 a 12, eu quero que você vá para o texto, para você entender bem o que eu estou falando sobre provisão. Esse Deus que provê todas as coisas. Diz assim: ao terceiro dia, versículo 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora pense nessa jornada. Nessa jornada Abraão sai com 2 servos, um jumento, a lenha, o fogo, o cutelo e Isaque. E a partir do versículo 4, abre-se um diálogo agora com o seu filho Isaque. Antes era Deus com Abraão, agora a conversa é entre Abraão e Isaque. Quando eles param no sopé da montanha, quando eles param na base das montanhas, diz o texto sagrado que Abraão fala ao seu servo dizendo: permaneçam aqui, porque eu e o rapaz, eu e o meu filho, iremos adorar no monte que o Senhor está nos chamando. E depois de adorar, voltaremos. E aqui eu quero que você pense comigo, porque aqui há muitas informações. A primeira informação que me chama a atenção é que nesse diálogo entre Abraão e Isaque, que começa agora, quando Isaque diz para o seu pai: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, ou seja, o facão mesmo de imolar está aqui.
o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu não sei se você conhece histórias por encaixamento, e eu quero fazer agora uma história por encaixamento, e aí eu quero que você pense comigo, que você ande comigo à luz da Bíblia, mas imaginando essa cena. Quando Isaac faz essa pergunta para Abraão, qual é a resposta de Abraão para Isaac? Deus proverá, meu filho. Aqui eu abro uma conversa com você. A conversa de Abraão com Isaac poderia ser pelo menos assim: meu filho, eu preciso falar com você. Meu filho, você sabia que o seu pai foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia? O povo era politeísta, o povo adorava vários ídolos, vários deuses. O povo era panteísta, eles viam em tudo Deus, nas coisas Deus. Mas Deus se manifestou, se revelou, falou comigo dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Meu filho, eu tinha 75 anos. E meu filho, eu andei nessa caminhada até hoje 25 anos. A sua mãe e eu passamos por momentos difíceis na vida. Por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa que eu seria um abençoador de nações, e a minha descendência seria como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Meu filho, você foi fruto dessa experiência, e você nasceu miraculosamente. E Deus falou para nós que você era o filho da aliança, você era o filho da promessa. Você, meu filho, é a expansão da minha descendência. Deus prometeu que através de você, uma descendência multiplicadora, abençoadora, uma nação escolhida, não por ser tão somente escolhida, mas uma nação que foi escolhida para abençoar as outras nações. Filho, tudo isso veio através de mim e de você. Mas há 3 dias atrás, Deus falou comigo. E Deus disse algo que eu preciso falar para você. Deus mandou que eu me levantasse, que eu pegasse um cutelo, que eu pegasse a lenha, e que eu caminhasse com você 80 quilômetros para chegar nas montanhas de Moriá. Deus falou isso comigo, meu filho. Você sabe muito bem que nós caminhamos e não tinha nenhum cordeiro conosco para sacrificar. E a pergunta que você está fazendo, meu filho, é que a vítima, o cordeiro a ser sacrificado, é você, meu filho. É você, meu filho. O doutor Matthew Henry, falando sobre essa cena, no seu comentário, ele diz que Isaac tinha tudo para resistir à ação de Abraão em relação ao seu sacrifício. Porque Isaac tinha aproximadamente entre 16 e 18 anos, Abraão com 100 anos, ou seja, ele poderia muito bem dizer: não, aqui não, eu não vou para cima desse altar, eu não vou ser lenhado e queimado neste lugar, não serei imolado. Mas o texto diz que Abraão amarrou Isaac. O doutor Matthew Henry diz que Isaac não resistiu à demanda, à ordem,
a direção do seu pai Abraão. Agora pense comigo. O Deus Pai, antes da fundação do mundo, na aliança da redenção, Ele então chama o seu Filho para um pacto que foi estabelecido pelo fracasso do pacto das obras, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto que não deveriam ter comido. Agora então Deus faz esse pacto redentivo para alcançar a minha vida e a sua vida antes da fundação do mundo. Então o Pai envia o seu Filho a este mundo. Aquilo que João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Se no caso de Abraão e Isaac estava sobre a lenha, e Deus preservou a vida de Isaac, o próprio Deus não poupou a vida do seu único filho, o Filho de Deus, na cruz, porque Ele se fez o Cordeiro de Deus na cruz, por causa de mim e de você. Então, há algumas explicações e aplicações que eu preciso fazer com você nesta noite. Primeiro, quando eu olho para essa cena em que Abraão joga o seu filho sobre o altar, e que dor, irmãos, colocar pedra sobre pedra para fazer um altar e colocar o seu filho, e então ele levanta a mão com o cutelo para imolar o seu filho. Nessa hora o anjo do Senhor, e se você observar no texto, o anjo é em letra maiúscula, referindo-se ao próprio Jesus. Isso é uma tipologia, isso significa da existência do verbo pré-encarnado. Não estendas a mão sobre a vida desse rapaz. Você já foi provado. Eu sei que você teme a Deus, Abraão. Abraão então, aturdido com aquela fala, com aquele brado que rasgou o céu, ele olha e no arbusto ele vê ali um carneiro com os chifres todos, o chifre emaranhado num arbusto. Então ele pega aquele carneiro, coloca sobre o altar, tira o seu filho e imola, sacrifica aquele carneiro. Algumas aplicações que eu quero que você pense nesse texto. Primeira aplicação: Abraão fala para os seus servos esperarem no sopé das montanhas de Moriá, que ele iria com o seu filho e juntos eles iriam adorar o Senhor. E aí temos uma informação muito importante. Primeiro, o texto diz: retornaremos juntos. Se Abraão fala aos seus servos a respeito disso, qual a implicação? Abraão estava mentindo? Abraão estava ludibriando os servos? Não, é que Abraão cria na provisão de Deus, de que Deus iria fazer um milagre naquele lugar, a ponto dele falar: olha, nós vamos adorar nesse lugar, mas nós vamos voltar, nós vamos retornar. Isso é provisão. E aí, irmãos e irmãs, existem algumas aplicações nesse texto que eu entendo ser oportuno compartilhar com você aqui hoje. Primeiro, o texto mostra Abraão e Isaac juntos para o Monte Moriá, para o sacrifício. Isto aponta para o Deus Pai
com Deus Filho no plano redentivo. Aquilo que o próprio Jesus fez no Calvário, no Monte da Caveira, no Gólgota. Assim como Isaac foi estendido numa das montanhas de Moriá para ser imolado, Jesus também foi exatamente para o Monte da Caveira para ser imolado. E qual é a diferença? A diferença é que o cordeiro que substituiu Isaac poupou a vida de Isaac. O cordeiro foi o substitutivo, foi o substituto de Isaac. Mas em relação a Jesus, não. O próprio Cristo Jesus, que é o cordeiro pascal, ele foi para a cruz e morreu na cruz por mim e por você. Então, no plano de Deus, isso fica muito claro quando a gente olha para essas duas histórias, porque essas duas histórias confundem com a história da salvação. Segundo, esse texto, o pai Abraão coloca lenha sobre os ombros de Isaac. Isto aponta para Jesus, não lenha do madeiro, mas a lenha do pecado que Jesus carregou sobre si. O que significa? Aquela lenha que estava sobre o altar onde Isaac iria ser colocado, para que o holocausto acontecesse e que aquele incenso fosse agradável às narinas de Deus em adoração a Deus. É diferente, porque tem muita gente que acha que esse madeiro, que nós possamos fazer o que nós chamamos de, na nossa teologia reformada, de analogia da fé ou paralelismo, não está se falando sobre essa lenha que Isaac foi posto, está falando não também da cruz que Jesus carregou sobre si, não. Está falando que esse madeiro, que essa lenha, são os nossos pecados que Deus colocou sobre a vida de Jesus. E no monte Getsêmani, no monte das oliveiras, quando Jesus está ali orando, clamando, transpirando sangue, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que significa isso? É que ele estava dizendo: Senhor, afasta de mim esta ira, a ira do Senhor. Tira de mim essa maldição, esse peso que eu não suporto. É isso, irmãos. Jesus carregou sobre si, como diz Isaías capítulo 53, versículo 6, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e em especial o pecado de morte eterna. Ele se fez maldito, ele se fez maldição. Talvez nessa noite você que está aqui possa dizer: pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu tenho uma vida complicada. Eu não tenho um jeito, pastor. Eu vivo nos antros das prostituições, do adultério, eu vivo no antro da bebedice, eu vivo no antro das baladas da vida, eu vivo no antro da pecaminosidade, da depravação total. Eu vivo, pastor, de um jeito que, ao meu ver, não tem jeito para mim, não tem solução para a minha vida. O senhor não conhece a minha vida, a luta que eu travo. É verdade, meu irmão, eu não conheço a sua vida, mas eu conheço alguém que deu a vida dele por você. E não existe pecado que Deus não possa lavar você, remir você, transformar a sua vida, reconciliá-lo com Cristo. Não há pecado que possa sobrepujar a graça suficiente de Deus na sua vida. É óbvio que existe um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é muito clara para quem pratica. Ou seja, somente quando o ser humano rejeita a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, o caminho é caminho de morte eterna mesmo.
Eu quero desafiar você, eu quero dizer isso para você nesta noite. Talvez você esteja precisando se reconciliar com Jesus. Talvez você precisa ter realmente uma verdadeira conversão, sendo atraído pelo Senhor Jesus, por uma graça irresistível, que você não pode mais fugir. Talvez nessa noite Deus esteja te surpreendendo de tal maneira, que você está sendo levado nessa jornada de fé, a rasgar a sua alma para Deus. Porque Ele fez isso antes da fundação do mundo por você. Eu não sei se você entende o que eu vou falar aqui, mas se você se render ao Senhor Jesus hoje, não é por frases de efeito de homens, é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando já na sua vida, é porque Deus está fazendo algo no seu viver. Deus quer mudar a sua vida e a minha vida. Que a sua jornada que começou em Berseba, você seja encontrado no Monte Moriá, quando o Senhor disse a Abraão, e Abraão, movido pelo Espírito Santo, disse ao seu filho: Deus proverá. Eu não sei como começar, pastor, Deus proverá, porque isso é provisão divina. É Deus que faz, meu irmão, é obra de Deus. A terceira lição: após a intervenção do anjo do Senhor, o verbo pré-encarnado dizendo: não lhe faças por sacrifício, Abraão fita um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão oferece em sacrifício o carneiro no lugar de Isaque. Isaque é substituído pelo carneiro, mas Jesus não foi substituído. Jesus é o cordeiro sem mácula, é aquele que seria expiado, e foi. Jesus foi até o fim. O cordeiro vivo morreu pelos nossos pecados. Deus proveu um carneiro para ser substituto de Isaque. Deus Pai não poupou o seu próprio filho por amor a mim e a você. Quero concluir com o terceiro argumento. Nessa jornada de fé de Abraão, ele foi movido a crer nas promessas divinas. Ele foi movido a crer nas promessas divinas. Observe o texto, por favor, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. A Bíblia tem um impeditivo dessa palavra que muitas vezes diz: eu juro, eu juro, eu juro. Não, nós não precisamos jurar, o Senhor é Deus, Ele está presente. Mas esse texto aqui mostra claramente que o Senhor jurou por si mesmo. É muito mais forte. Ele fez um juramento por Ele mesmo, pela sua essência, pelos seus atributos incomunicáveis, porque Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus infinito, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Então esse Deus, onde a sua essência é amor, Ele jura por si mesmo, e então fala a Abraão de que Ele é um Deus de promessas. E por ser um Deus de promessas, diz o texto no versículo 17, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Esse Deus que cumpre promessas. Esse Deus que disse o que iria acontecer, e Ele cumpriu aquilo que teria que acontecer. O nosso Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê suas promessas. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê o cumprimento dessas promessas. Se Deus falou com você na sua palavra, se Deus falou com você na sua palavra, e Ele disse algo para você, saiba de uma coisa: aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir as suas promessas.
Lembre-se, de Berseba ao Monte Moriá, que significa Deus proverá, Jeová Jireh. Nessa caminhada que você tem feito, Deus também está aqui para dizer: eu vou cumprir as promessas na sua vida, meu filho. E a maior das promessas é quando a gente se rende a esse Deus que prometeu o seu único filho e não o poupou para me salvar e para salvar você. Versículo 19 então conclui dizendo: então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E aqui, queridos, existem algumas implicações nesse texto. Primeira implicação: ambos, tanto Isaac como Cristo, foram obedientes até a morte. Até a morte. 2, ambos, tanto Abraão como Deus, o Pai Celestial, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. 3, o cordeiro que viera a substituir Isaac é paralelo de Cristo, que se ofereceu em substituição por todos nós que nele cremos. 4, ambos, tanto Isaac como Cristo, foram restaurados. Isaac restaurado no Monte Moriá. Jesus não só foi até a cruz, mas desceu à sepultura, ressuscitou no terceiro dia e com um corpo glorificado, hoje é exaltado e está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero concluir esta mensagem. Eu iniciei falando sobre a diferença entre tentação e provação. Eu concluo essa mensagem falando sobre provação. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com provação, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor deu àqueles que o amam. Que o seu diadema nessa trajetória seja um diadema de vitória. Que você saia daqui hoje crendo de que essa história de Abraão e Isaac é apenas um reflexo da realidade espiritual, da analogia da fé, Deus Pai e Deus Filho. E o único propósito é salvar a mim e a você. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meu amado, eu quero fazer uma oração hoje com você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, e eu quero fazer uma oração com você. Talvez você nunca tenha se rendido, não tenha se rendido publicamente ao Senhor. Talvez você esteja longe de Deus, ou talvez você precise de uma reconciliação com Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Lembre-se que todos nós temos uma jornada, ela é pessoal. Tem muitos que começam bem a jornada e terminam mal. Outros começam mal e terminam bem. Outros começam mal e terminam mal. Qual jornada você quer fazer? Se você deseja uma oração, eu quero convidar você a ficar de pé. Não vou trazê-lo aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração. Talvez seja uma oração de confirmação de salvação. Talvez seja uma oração de confirmação de reconciliação. Porque quem faz a obra é o Senhor Jesus, não sou eu. Mas essa palavra aqui é muito clara. Ele foi até a cruz e morreu a morte de cruz por causa de mim e de você, para que nós tenhamos vida eterna. Se alguém deseja uma oração,
Você pode ficar de pé onde você está. Só fique de pé, que eu vou orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coisa tão bonita, irmãos. Tantas pessoas. Se você está do lado de alguém que se levantou, se aproxime dessa pessoa, para que a gente ore junto. Para que a gente ore pela pessoa. Veja se tem alguém, se a pessoa está do seu lado, se aproxime dela e coloque a mão sobre ela. Só você que está olhando, e nós vamos orar. Você não está sozinho aqui, meu amado. Deus tem todo o poder de fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou pedimos. Nós vamos orar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Ore com esses irmãos. Ore com ele agora. Abençoe essa pessoa. Eu estou guardado. Se você puder colocar a mão sobre o ombro dele e fazer esta oração. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é. Ó Deus, salva. Ó Deus, reconcilia. Ó Deus, redime. Ó Deus, muda a história. Eu creio em ti. Que esta noite, Senhor, Haja o que seja uma noite de fé, tenha que vir. de provisão, Irás prover de novo. de promessas, Eu creio em não de homens, mas do Senhor. eu não vivo. Deus, sara os corações. Sara, Senhor. Tudo que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos adorar juntos. O fogo não me queima. Adore ao Senhor. Vamos ficar de pé enquanto os irmãos estão intercedendo. Vamos transformar esse ambiente um ambiente de adoração, de louvor ao Senhor. Estou guardado no esconderijo. Diga. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga. Temer por quê? Diga. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Declare ao Senhor. Seu nome é. Declare. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo. Declare ao Senhor. Declare. Vivo do que creio, irás Prover de novo. Eu creio em ti. Oh Deus. Bem forte agora, firme. E o vento forte. Declare ao Senhor. Não vão roubar a minha fé em ti mesmo. Declare ao Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar
igreja agora, só a igreja. Declare. Diga. O que? Que nome? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Eu creio em ti, somente em ti, na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nesta noite, nossa oração é que haja salvação neste lugar. Que haja reconciliação com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.